Tô de volta aqui. Esse tempo de pandemia, muitas pessoas estão conectadas e isso também afeta um pouco as redes. Então a nossa rede caiu no meio da nossa aula. Que bom que você voltou. Então vamos voltando aí para a gente continuar a nossa aula. Eu vou esperar você entrar. Fica tranquilo, fica tranquila. Eu vou esperar você voltar para a sala de aula para nós continuarmos a nossa aula hoje. O sinal caiu, gente. Sinal de internet está aqui dando, olha, trabalho para nós. Eu poderia deixar essa aula gravada e simplesmente postar para vocês. Mas eu confesso a vocês que eu amo relacionamento. Então, eu prefiro me conectar a você. Eu prefiro estar relacionando com você, estar vendo ali sua fotinha, vendo você mandar o coraçãozinho, vendo vocês mandarem mensagens durante a aula. Isso me estimula, isso me deixa mais animada para poder falar sobre esse tema com você. Então, vou esperar. A gente estava com cerca de 35 alunos online, então vou esperar um pouquinho eles chegarem. Então, quem não se apresentou, aproveita para se apresentar. Maiara, não perde por nada. Maiara Madureira, você é de Madureira? Ou você... Da onde você é, Maiara? Fala para mim. Vivi Macena, presente. Isso aí, Vivi. Cláudia Santana, presente. É verdade, né, Maiara? Não é melhor a gente ficar assim, cara a cara, falando? Oi, Carlinha, tudo bem, meu amor? Que bom que você voltou. Cláudia Galvão, pastora Cláudia, da Sara Nossa Terra, Ilha do Governador, pastora, minha querida amiga, né? Advogada, maravilhosa. Amo você. Que bom que você tá aí. Voltamos. Só mais um pouquinho, tá? Para os colegas poderem voltar. Ó, Dória tá chegando agora. Dória Veiga, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Isso aí, Carlinha. Daniele Rocha, tudo bem, Dani? Que bom ter você aqui. Esse momento de ouro. Gratidão, Lúcia, também. Da onde você é, Lúcia? Fala pra mim. A Vivi Macena era da Baixada, né? Baixada Fluminense, ainda é? Maria Celestina Teixeira, de Portugal, Setúbal. Olha, Maria, eu amo a sua terra, amo Portugal. Eu estive algum tempo aí desenvolvendo um trabalho em Sintra. Amo Sintra, gente. Portugal é uma nação que deixa saudade no meu coração. Amo muito. Meu sobrenome é Madureira, assisti um workshop seu no Colégio GPI, sou professora, super amei, levo pra vida. Ai, gente, que relato maravilhoso! É verdade, foi lá no GPI Taquara, que você foi minha aluna, é da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Você sabe que eu sou caxiense, né, Lúcia? Nasci em Duque de Caxias e eu posso dizer pra você que tem muita coisa boa e muita gente boa na Baixada Fluminense. Muita gente que vai fazer diferença no Brasil e no mundo. Então se orgulhe muito de ser da Baixada Fluminense, de ser de Duque de Caxias. Eu falo, em todo lugar do mundo que eu vou, eu digo, eu sou caxiense favelada, porque eu vim caxiense favelada para o mundo. Então, da favela para o mundo, Deus me tirou e hoje eu posso estar aqui compartilhando com você esse conhecimento. Jaqueline Rocha, minha coach predileta. Ah, gente, essa garota aí é demais. Ela é jornalista, ela que faz muitas vezes a diagramação do meu material. Seja bem-vinda, Jaque Rocha. Jaqueline Souza, que é minha aluna lá do Amazon Woman. Seja bem-vinda, Jaqueline Souza. Patrícia Flaneto, do Jardim Metrópolis. Eu te conheço, lindona, que dança tão bem. Bom, acho que já dá pra gente começar, não é isso? Vamos lá, sem mais delongas, nós vamos começar
a nossa aula ou recomeçar a nossa aula. Você pode acompanhar o vídeo lá que eu fiz no início e agora a gente dá continuidade aqui. Então, quando nós falamos de emoções, nós precisamos entender o seguinte: as emoções, elas existem e elas devem ser sentidas. As emoções, elas devem ser sentidas, devem ser comunicadas, mas elas não podem governar a nossa vida. Então, você não pode permitir que as suas emoções governem a sua vida, as suas atitudes, o seu interior. Se você permitir que as suas emoções governem a sua vida, provavelmente você vai entrar numa situação de pânico. Lembra que eu falei o que é epidemia e o que é pandemia? Então, uma epidemia, ela alcança menos que 2 continentes, tá? Até 2 continentes. Acima de 2 continentes, nós estamos falando de uma pandemia. E aí, cientificamente, nós temos percebido que pior do que a pandemia que nós estamos vivendo do Covid-19 é a pandemia que pode ser desencadeada através dos sentimentos, através das emoções, que se não forem bem canalizadas, elas podem se tornar altamente tóxicas e adoecidas. Embora eu não seja uma psicóloga, uma psiquiatra, eu sou uma treinadora, eu sou uma educadora emocional, eu entendo bem como é o desenrolar disso por causa de toda a minha dedicação em aprendizado, em neurociência, em psicologia positiva. E a minha função como educadora é destrinchar todo esse conhecimento e comunicar a você de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil para você compreender. Então, esse é o primeiro ponto. As emoções, elas foram feitas para serem sentidas e não para governar a sua vida. Por que eu digo isso? Em meio a essa pandemia, muitas pessoas têm chegado para mim, muitos relatos têm chegado para nós de pessoas que já foram 2, 3, 4 vezes ao hospital, achando que estavam contaminadas com o Covid-19, mas na verdade não estavam, não apresentavam nenhum sintomas, não tinham ninguém na sua cadeia de relacionamento que tivesse algum sintoma e foi identificado que era somente uma reação emocional. E aí, qual é o problema de você permitir que as suas emoções governem os seus comportamentos? Isso pode te colocar em alto risco. Por que pode te colocar em alto risco? Porque toda vez que as emoções governam as suas atitudes, você pode ter atitudes que normalmente você não teria, e essas atitudes podem fazer com que você se exponha a um risco desnecessário. Então, essa pessoa que já foi ao hospital 3, 4 vezes sem realmente ter a doença ou nenhum sintoma, ela se expõe ao risco de adquirir a doença. Por quê? Porque ela está se permitindo ser governada pelas suas emoções. Uau! Por isso que nós precisamos entender que no meio dessa pandemia, no meio da crise, seja ela qual for, você precisa governar as suas emoções. Governar não quer dizer que você não vai sentir, pelo contrário. Muitas vezes nós desenvolvemos o hábito de esconder os nossos sentimentos, de maquiar os nossos sentimentos. E as emoções, se elas forem guardadas dentro de nós, em algum momento elas vão aparecer. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no meu condomínio, no condomínio onde eu moro, toda terça, quinta e sábado, eles recolhem o lixo.
ok? Então eu preciso separar o lixo, colocar em sacolas, colocar num saco grande de lixo e colocar no local certo para que o funcionário do condomínio retire o lixo e descarte no lugar correto, ok? Aí nos Estados Unidos, tem algumas amigas dos Estados Unidos que estão aqui hoje como aluna dessa mentoria, desse treinamento. Aí nos Estados Unidos vocês precisam o quê? Fazer a separação do lixo para que ele possa estar corretamente separado para a reciclagem, não é isso? As nossas emoções são exatamente assim. Você precisa pegar todo esse lixo emocional, quer dizer, aquilo que não serve, aquilo que não é bom, aquilo que pode oxidar os seus sentimentos. Você deve separar tudo isso e descartar da forma correta, no lugar certo. Se você pegar o lixo e despejar no meio da sua sala, é o lugar certo para descartar o seu lixo? Não. Provavelmente ele vai contaminar a sua casa, vai contaminar a sua família. E exatamente assim são as emoções. As emoções, elas podem ser altamente tóxicas e corrosivas, como, por exemplo, o chorume do lixo. O que é o chorume? É aquele lixo, aquela água que vai saindo, aquela água tóxica que vai saindo do lixo, quando ele está ali guardado, acumulado. É exatamente isso. Nós precisamos entender que as emoções são como um lixo, que se você guardar, você esconder, uma hora o cheiro vai subir, uma hora o chorume vai fazer com que você fique intoxicado emocionalmente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa dar destino às suas emoções. Mas você não pode dar destino despejando em qualquer lugar as suas emoções. Quando nós despejamos na sala de casa as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós contaminamos os nossos filhos. Vamos dar um exemplo. Se você está chateado com o seu marido, está chateado com a sua esposa, isso mexeu com suas emoções, você está preocupado com os seus negócios, como eu também estou preocupada com os meus negócios. E aí você vai e descarta isso no meio da sala, na frente das crianças, na frente dos seus filhos. O que você está fazendo? Você está derramando o lixo no lugar errado. E aí você pode intoxicar essas pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você mais ama. E você sabia que quando você... Voltamos. Que quando você começa a comentar muito sobre as notícias que você está vendo na TV, sobre quantas pessoas morreram, sobre o risco que nós estamos correndo na frente dos seus familiares, principalmente na frente das crianças, você vai gerar nelas memórias negativas que podem marcá-las por uma vida. Tá saindo na câmera. Então, você pode marcar a sua família toxicamente com esse lixo emocional por uma vida inteira. Então, é muito importante que o lixo precisa ser descartado, ok? São as emoções negativas, mas elas precisam ser descartadas no lugar certo, da maneira correta. Então, voltando para a nossa aula, emoções foram feitas para serem sentidas, não para governar a sua vida, não para dominar o seu interior. Quando nós permitimos que as emoções governem a nossa vida, nós podemos ter a nossa visão contaminada. E a visão comprometida, contaminada, ela rouba o seu futuro. Por quê? Porque ela vai roubar de você as suas energias. Você vai gastar toda a sua energia emocional lidando com algo que você deveria descartar da forma certa, na hora certa, no lugar correto, ok? Então, aprenda, em primeiro lugar, o que eu estou sentindo agora? Faça uma separação. É bom? É ruim? Eu vou precisar disso? Isso não serve. Ok? Separou? A partir do momento que você separou, aquilo que não serve para você, descarte no lugar certo. Aprenda a comunicar essa emoção e destinar ela para o lugar certo da forma correta.
Uma outra coisa, quando você acumula isso dentro de você, isso vai intoxicando você e isso vai destruindo o seu interior. É corrosivo, como por exemplo, o sal. Aqui que eu moro perto da praia, eu posso dizer para você, assim como o sal do mar é corrosivo para o ferro. É exatamente isso que as emoções negativas podem ser para você, ok? Então, é importante que você conceda a cada emoção, a cada sentimento, o significado correto que ela tem. Dê nome às suas emoções. Ana, eu tô sentindo medo. Então vamos falar sobre o medo? Eu estudei muito sobre o medo para compartilhar com você na aula de hoje. O medo, ele é descrito como uma sensação desagradável, desencadeado por um perigo ou por uma imaginação de uma ameaça irracional ou fundamentado num receio. Então, o medo é isso, uma sensação desagradável da percepção de um perigo real ou imaginário, frisa nisso, ou imaginário, fundamentado em uma ameaça irracional. Olha, semana passada eu estava dando alguns treinamentos lá no Mato Grosso. Eu estava em missão no Mato Grosso, fui em muitas cidades, Cuiabá, fui no interior do Mato Grosso. E, por incrível que pareça, a mensagem que eu carreguei nos últimos dias foi essa mensagem falando sobre o medo e o espírito de intimidação. Eu posso compartilhar isso com você num outro momento. Foi uma mensagem, uma abordagem completamente espiritual. Mas eu quero que você entenda o seguinte: olha o discernimento que eu tive. E aí você pode dar um parêntese na aula em relação a isso, porque o que eu estou falando agora é uma percepção espiritual. Então você pode, de repente, não ter a mesma percepção que eu. Mas eu tive a seguinte percepção ou a revelação interna de que o medo, ele tem a ver com algo que você imagina, mas que você não discerne, que você não entende, que você não compreende, é algo irracional. Já o temor, que tem a ver com o respeito, ele tem a ver com aquilo que você discerne. Por exemplo, voltando, eu não sei qual é a sua religião, mas entenda uma coisa. Voltamos. Eu não sei qual é a sua religião, mas, por exemplo, se você acredita em algo, você teme a esse algo. Então, você teme porque você tem a revelação de quem ele é, do poder que ele tem. Por exemplo, eu temo a Deus. Eu temo a Deus, eu temo a Jesus. Por quê? Porque eu discerno quem ele é na minha vida, ok? O temor você tem daquilo que você discerne, que você entende o que é, quem é, para que serve. Isso você vai temer. Agora, o medo, ele está completamente conectado com o desencadear de uma percepção de um perigo que pode ser real ou irracional. Então, eu quero que você pense nisso, no irracional. É algo que você imagina e que você não sabe o que é. Vou te dar um exemplo. Por que um adulto teria medo, por exemplo, de uma barata? Por causa daquilo que é irracional, aquilo que é imaginativo. Você imagina que a barata vai te atacar, que ela vai te pegar e ela vai te comer todinho. E aí você começa a ter medo desse inseto. Gente, eu acredito que está tendo algum atraso por causa que a internet está um pouco baixa. Tá? Mas nós vamos tentar amanhã uma conexão melhor para que a gente possa dar uma aula melhor para você. Mas aí qualquer coisa desconsidera a minha imagem e fica com o que eu tô falando, ok? Então, o medo, ele é algo que tem a ver com aquilo que você imagina. Não somente com aquilo que você
vê na realidade. Então, o medo, ele pode estar relacionado a algo que está acontecendo. Por exemplo, o medo do Covid-16 é algo que é real, ok? Mas o pavor que ele causa tem a ver com a imaginação irracional que você pode produzir. Então, o que isso acontece, Ana, quando esse medo começa a ser desencadeado? Acontece liberação de hormônios, como adrenalina, noradrenalina. E em uma situação de medo, esses hormônios, eles são liberados em grande escala. Ele é liberado em grande escala. Pensa assim, um coração tá parando e ali ele recebe doses de adrenalina para voltar a bater, ok? Mas pensa no seu coração com um funcionamento normal e de repente você começa a liberar medo e você tá liberando adrenalina, noradrenalina, fazendo o seu coração bater cada vez mais forte. Isso pode fazer com que em algum momento ele não funcione bem. O medo é capaz de produzir isso. Aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, estreitamento de vasos sanguíneos. Tudo isso pelo medo. O pânico ele é um pavor repentino, que é um medo súbito, sem razões aparentes, que causa reações desequilibradas. Então, se você está tendo medo, o medo é uma reação normal, ok? Que a gente pode trabalhar ele e nós vamos dar algumas dicas para você trabalhar o medo. O pânico, se você está percebendo que está desenvolvendo algum tipo de síndrome, você pode entrar em contato conosco e nós vamos conectar você a um psicólogo, a algum psiquiatra que é filiado à nossa empresa, tá bom? Então, o pânico, ele é uma mistura do medo com a ansiedade. Então, você pensa, o que é isso? Por isso que nós precisamos trabalhar o medo. Agora, sabe qual é o maior medo que tem aparecido nos últimos dias por causa do Covid-19? É o medo da morte. Então, o medo da morte, ele pode se tornar até uma fobia também, tá? Que é a tanafobia. A tanatologia é o estudo da morte e a tanafobia é o estudo, é o medo, é esse medo da morte. Então, o medo da morte é um dos maiores medos que tem desencadeado nos últimos tempos. E aí, eu vou entrar mais uma vez numa questão espiritual. Se o medo, ele tem a ver com uma conexão de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça irracional, de algo que você imagina, mas desconhece, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Por quê? Porque quem sabe para onde está indo tem a tendência a ter menos medo da morte. Então, o medo da morte tem a ver com o desconhecido. O medo, lembra que eu te falei a diferença do medo e do temor? O medo tem a ver com aquilo que você desconhece. Então, procure entender um pouco mais e cria dentro de você uma convicção clara do que vai acontecer com a sua vida após a sua morte. Porque uma coisa eu posso te dar certeza. Nós vamos sobreviver, nós vamos estar bem daqui a bem pouco tempo, de mãos dadas, agradecendo, celebrando por essa aula, por esse curso que nós estamos tendo aqui e por tantas outras coisas boas que virão, ok? Mas depois que a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que um dia nós vamos morrer. Então é importante que esse medo esteja bem trabalhado dentro de você, porque nos últimos dias o medo da morte tem sido a maior parte dos medos, das fobias que tem desencadeado nos últimos dias, tá bom? Então, medo tem a ver com a falta de conhecimento daquilo que te espera, daquilo que virá. Então, é algo irracional. Então, procure trabalhar a sua vida espiritual e entender esse lado de o que você vai viver, de como vai ser essa questão da morte, porque aí você vai perder o medo. Você pode ter temor, precaução.
e deve ter, mas você não pode ter desespero. O desespero vem daquilo que você desconhece. E aí começam 3 orientações que eu vou te dar da aula de hoje, tá? Anota aí. Primeiro, concentre-se naquilo que você pode controlar. Concentre-se naquilo que está no seu controle. Então, se você concentrar a sua mente no seu medo, você pode ter um ataque cardíaco. Por exemplo, quantas pessoas, ao sofrerem um acidente, que não morreriam pelo acidente, acabam morrendo de ataque cardíaco, porque o medo foi tão forte que liberou tanta adrenalina no coração, que fez o coração, entendeu? Ter um piripaque. Então, concentre-se naquilo que você pode controlar e não no seu medo. Esse é o poder do agora. Se concentre-se no agora. O que eu posso fazer agora? Eu, por exemplo, posso dar essa aula maravilhosa para você. Você, por exemplo, pode ser meu colega, meu aluno, meu mentoreado nesse momento. Então, vamos nos concentrar no que podemos fazer agora. Ressignifique os seus pensamentos. Olhe para o lado bom de tudo que está acontecendo. Se isso não tivesse acontecendo, provavelmente eu não teria tempo de estar com você. E você também não teria tempo de estar comigo nessa aula, que eu tenho certeza que você vai compartilhar, você vai transbordar com todas as pessoas que você conhece. Ok? Então não deixe de falar sobre isso. Fale para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas. Assim como o Robson aqui, disse aqui, que caíram fichas para ele começou a entender algumas coisas. Aquilo que você está entendendo, as fichas que estão caindo para você, você tem uma voz. Então, vá e multiplique isso. Então, não foque no seu medo, não alimente o seu medo. Não se concentre no medo, se concentre no agora. O que você tem que fazer agora? Então, por exemplo, voltamos aqui. Ao invés de ter medo de um ataque cardíaco, você deve cuidar da sua alimentação. Você está cuidando da alimentação? Você está fazendo atividade física? Você está entendendo a diferença? O medo irracional, ele faz você paralisar. E aí você não faz o que deveria fazer e fica com medo daquilo que não viria se você não estivesse focado nisso. O medo, ele é irracional e ele paralisa você. Um grande exemplo, o profeta Elias, quando ele teve medo da ameaça, lembra do espírito de intimidação que eu te falei? Quando ele teve medo da intimidação que Jezabel fez a ele, de que ele seria morto, ele foi para uma caverna, ele ficou o quê? Parado. Por isso que ele recebeu depois uma orientação e um cuidado de Deus para que ele o quê? Comesse, bebesse e caminhasse, porque ainda tinha muita coisa. Então, todo medo, todo espírito de intimidação vem para paralisar você. E aí você começa a ruminar pensamentos negativos e não faz o que deve fazer. Isso é o medo. Então, ao invés de ter medo de ser contaminado com Covid-19, vai cuidar da prevenção. Para de andar na rua. Vai limpar as tomadas. Lava as mãos, sabe, corretamente. Limpa o corrimão da escada. Vai cuidando da sua vida. Foque no que você pode fazer agora. Foque naquilo que está no seu controle. Você precisa guiar a sua vida. Eu vou te dar um exemplo. A primeira coisa que você precisa entender em relação a guiar a sua vida: você não vai ter o controle de tudo. Você não vai conseguir controlar todas as coisas. É impossível. E essa situação do Covid-19 tem nos mostrado de que nós não podemos controlar quase nada.
As nossas agendas mudaram. Era para eu estar preparando aqui minhas malas para ir para Florianópolis, de Florianópolis ir para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ir para a Inglaterra. E as minhas agendas foram todas mudadas. Eu não sei mais o que vai acontecer comigo esse ano. Então, se eu não sei mais o que vai acontecer comigo esse ano, que tal eu focar naquilo que está acontecendo comigo agora? Agora eu estou aqui te dando essa aula maravilhosa e amanhã eu vou estar aqui de novo. É assim que tem que ser. Então, guie a sua vida. Você não pode ter o controle de tudo. As coisas, provavelmente, quando você tenta ter o controle de tudo, você vai ser frustrado, porque as coisas provavelmente vão fugir do seu controle. E quando fogem do seu controle, gera desapontamento, frustração. Então, não queira ter o controle de tudo. Guie a sua vida e aquilo que está no seu controle. Então, quando você tenta controlar o que não está no seu controle, vem desapontamento, frustração, medo e ansiedade acompanhado de desespero. Então, nós precisamos entender que precisamos ter a responsabilidade por guiar a nossa vida. Eu vou te dar um exemplo que eu anotei aqui no esboço. Aqui, ó meu esboço. Anotadinho à mão. Gente, meu computador quebrou. Vocês acreditam nisso? Ficar sem computador, eu escrevo e eu coloco tudo no computador. Meu computador pifou. Não tem como botar no conserto, não tem como... Enfim, só teria como comprar outro que a Casa Bahia disse que entrega, mas não tem. Nesse momento não dá. Então, foca no que está no seu controle. Tá aqui a minha aula, ó, anotadinha à mão. Então, eu quero que você imagine comigo algo. Vamos imaginar um rio. Vamos imaginar que você é um rio. Um rio e a sua vida é esse rio. O rio, ele permanece no mesmo lugar. Ele não muda de nome. É simplesmente um rio. Mas, dependendo da velocidade da água, o rio, ele pode mudar o curso. Porque se a água vier muito forte, ela pode vir desbravando, tirando algumas coisas do caminho. O rio continua o mesmo, ok? Você continua sendo você, mas a água não está no seu controle. Então, o rio continua sendo o rio e esse é você. Agora, a água é aquilo que não está no seu controle. Se ela vier forte demais, ela pode mudar o curso do rio. Ela pode mudar o que está no fundo do rio, fazer com que a água fique mais cristalina, ou que ela fique um pouco barrenta. Ou essa água, dependendo da velocidade que ela vier, o rio pode baixar. Mas você continua sendo o rio. Então eu quero que você entenda agora. Tente guiar e controlar aquilo que está no seu controle. A sua vida está no seu controle. A água não. Você é o rio. Então, se você é o rio, apenas permita que as coisas fluam. Os sentimentos vão fluir. Você vai identificar. Ele é bom? Sim. Ele é ruim? Então eu não quero. E aí você tira de você. Entenda. Permita que as coisas fluam. Permita que a água flua. A água são os sentimentos. Não retenha, porque se você reter, você vai se tornar uma represa. E dependendo da força que essa água vier, dependendo da sujeira que ela tiver, pode se tornar como aquilo que aconteceu na represa de Brumadinho. Quando essa represa estourar, ela vai gerar morte por onde passar. Ei, agora se você for um rio, se a água estiver forte, ela vai seguir, tirando tudo que tem pela frente, as pedras. Se a água estiver fraca, ela vai simplesmente fluir. Mas você não vai tentar segurar a força da água. Não vai tentar reter a água. As emoções precisam ser sentidas. Então, foque no agora. Foque em quem você é. Guie, somente guie a sua vida
o curso da sua vida e permita que as coisas aconteçam. Não tente controlar o incontrolável. Você não pode controlar o Covid-19. Você só pode se proteger. Você só pode tomar as medidas necessárias. Nenhuma ansiedade sequer pode aumentar a quantidade de dias da sua vida. Então, por que ficar ansioso? Mateus 6. Ei, aquieta-te. Aquieta-te. Calma. Não tente controlar o incontrolável. Apenas seja você e foque no agora. Elimine pensamentos negativos. Não comece a predizer ou imaginar um futuro ruim, porque senão você vai desenvolver um padrão de pensamento negativo. Algo que vai ser sugestivo para sua mente. Ah, e se isso acontecer? Ah, e se eu tiver falta de ar? Ah, não aceite isso. Elimine qualquer padrão de pensamento negativo, para que isso não se torne um padrão e a sua mente volte a ruminar isso a todo momento. É como se fossem janelas killer, como o Dr. Augusto Cury chama, que te conecta automaticamente àquele pensamento. Por isso, você não deve se alimentar de notícias negativas o tempo todo. Traga à sua memória aquilo que dá esperança, e isso vai alimentar coisas boas. Outra coisa, eu fui estudar e eu tenho livros que eu posso indicar para você. Eu vou indicar para você alguns livros de pessoas que venceram momentos terríveis, catástrofes, guerras. Ano passado eu estive ali na Polônia e pude ver toda a questão do massacre dos judeus. E os judeus que conseguiram ultrapassar todo aquele momento foram aqueles que conservaram na sua mente pensamentos positivos. Então, dever de casa para você. Anota aí. Escrever tudo aquilo que você vai fazer quando acabar essa pandemia do Covid-19. Comece a escrever. Faça planos. Ok? Então, o exercício de hoje, e você vai ter que apresentar para mim, tá? Lá no privado, mostra para mim a sua folhinha, o que você anotou, faça sonhos, anote sonhos seu, com a sua família, com as pessoas que você ama, com seus amigos, sabe? Com seus colegas de ministério, com seus colegas da sua religião, do seu trabalho, da sua empresa. Comece a anotar tudo o que você vai fazer quando passar. Os judeus que conseguiram ultrapassar a guerra e todo aquele momento do Holocausto foram aqueles que conseguiam se ver plantando e colhendo após a guerra, vivendo com a sua família após a guerra, vivendo, abrindo seus negócios após a guerra. Então se veja lá na frente, se imagine vivendo coisas boas. Traga à sua mente pensamentos positivos, pensamentos que são cativos à mente de Cristo. Eu costumo dizer isso ministerialmente, gente. Leve a sua mente cativa à mente de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Pense aquilo que for bom, tudo aquilo que for divinamente inspirado, tudo aquilo que vem do alto, tudo aquilo que te edifica. Então, escreva aí, faça uma relação com 12 atitudes, 12 coisas que você vai fazer quando acabar a pandemia do Covid-19, ok? Quando você para de sonhar, você parou de viver. Você morre quando você para de sonhar. Então, quem tem sonho, quem tem promessa, não vai morrer, porque ele está na expectativa da promessa. Ei, você começa a morrer quando você para de sonhar. Você para de viver. Você para de viver quando você para de sonhar. Então, para a gente encerrar a aula de hoje, eu vou deixar uma dica aqui do Dr. Augusto Cury. E ele diz o seguinte: duvide
critique e determine. Então, duvide dos pensamentos negativos. Lembra daqueles padrões de pensamento negativo? Duvide deles. Duvide, critique esses pensamentos, deboche deles, não aceite pensamentos de morte, pensamento de enfermidade e determine. Determinar é o quê? O que eu falei lá em cima. Guie a sua vida. Uma outra coisa que você vai precisar fazer para focar no agora. Lembra que eu falei que você precisa focar no que está acontecendo hoje? Como que você vai focar se você está vivendo o seu dia a dia de qualquer jeito? Você não tem mais um emprego para ir, mas você pode fazer uma agenda. Então, a partir de amanhã, faça uma agenda descrevendo tudo o que você vai fazer no seu dia a dia, ok? Então, qual é a agenda do dia? Acordo às 7 da manhã, tomo meu banho, faço a minha higiene mental, faço a minha oração, faça a sua relação de coisas que você vai fazer durante o dia. E isso vai fazer com que você foque no agora e não deixe a sua mente vagando, ruminando padrões de pensamentos negativos. Então, daqui um resumo, minha querida amiga Cláudia Galvão colocou aqui para vocês. Duvide, critique e determine. Então, não aceite, porque nem tudo que vem na mente é para pensar. Para a gente finalizar, eu quero falar de algo que tem a ver com o mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. Então, quando nós víamos, há quase 20 anos atrás, a pastora Joyce Meyer começar a falar de mente e campo de batalha, a gente imaginava só o anjo bom e o anjo mau, um dizendo sim, o outro dizendo não. Fala sim, fala não. E achávamos que era só isso. Não, é muito mais do que isso. A sua mente, se ela não for governada, ela pode destruir o seu corpo. Então, se a sua mente não for bem governada, ela pode destruir a sua família. Não se esqueça, não despeje o seu lixo em qualquer lugar. Não despeje o seu lixo em qualquer hora. Não vai para o seu quarto despejar o lixo. Tenha a maneira certa. Amanhã eu vou falar com você algumas orientações de como você vai despejar esse lixo. Então, hoje, agenda do dia, tá? Coloca lá o horário que você vai fazer atividade física, o horário que você vai se alimentar, o horário que você vai assistir as notícias, o horário que você vai tirar para poder meditar, orar, adorar, o horário que você vai tirar para fazer cuidados com a sua casa, para ter momentos com a sua família, de repente para ligar para uma amiga. Faça a sua agenda do dia, ok? Segundo exercício, escreva as 12 metas que você vai alcançar após a quarentena. Eu tenho uma grande meta. Eu vou compartilhar com você ao longo desses dias. Mas escreva 12 metas que você vai alcançar após terminar essa quarentena. Bom, terminou a nossa aula. Eu vou encerrar aqui para que quem precisa assistir a aula não tenha um conteúdo muito extenso, mas eu entro de novo para a gente ter um bate-papo e vocês tirarem dúvidas e vocês poderem conversar comigo. O que vocês acham? Vamos para lá? Vamos conversar? Então, beijo grande para você. Que bom que você está aqui. Que bom que eu sou sua mentora. Que bom que nós estamos juntos e vamos vencer juntas. Essa foi mais uma aula de quem cuida das emoções, cuida da vida. Eu sou Ana Oliver e eu tenho o maior prazer de mentorear você. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada, Jaque. Obrigada, Lau. Eu vou continuar, eu vou voltar lá para um bate-papo com vocês, tá? Só vou encerrar aqui para que os outros alunos que precisam depois assistir a aula não fiquem com um conteúdo muito extenso além da aula. Então, você que quer bater papo, fica mais um pouquinho, a gente vai conversar. Beijo. Obrigada, meu amor, te amo. Obrigada, Robson. Tchau, tchau.